tarde. Eu sou Felipe Marcante. E eu, juntamente com Felipe Andrei, o Guilherme e o Gilmar, vamos falar sobre a origem e a classificação desse solo na nossa região. A rocha que deu origem à nossa região é o basalto, que é uma rocha oriunda de erupções vulcânicas. O basalto é uma rocha melanocrática, ou seja, ígnea e magmática, que contém em sua posição minerais máficos. Agora sobre o solo da nossa região, ele é um latossolo distroférrico oriundo da rocha do basalto. Por ele ser um latossolo distroférrico, ele tem baixa fertilidade, baixa drenagem e é um solo muito ácido. Porém, devido às características climáticas e do relevo, fez com que fosse presente no nosso solo os minerais máficos. Por estar presentes os minerais máficos, ele apresenta a olivina, piroxeno e esplagioclasto. Ele também apresenta um alto teor de ferro e alumínio, o qual dá essa coloração avermelhada ao solo. Boa tarde, eu sou Felipe Andrei. Eu vou falar dos processos pedogenéticos. São os processos naturais do solo, da constituição dos horizontes ou camadas particulares a cada ambiente. Os processos consideram a adição ao solo no estado sólido, líquido e gasoso, a remoção, a transformação e a translocação desses materiais ao perfil do solo. O processo pedogenético do latossolo, que é o nosso tipo de solo, é a ferritilização e a silicificação. Na ferritilização temos a remoção de sílica e a concentração de óxido de ferro e alumínio. Na silicificação temos o processo de migração e acúmulo de sílica, aumentando a matriz do solo. Boa tarde, sou o Gilmar. E aqui meu assunto seria o potencial e restrição agronômica do solo. Como nosso colega já falou, isso aqui é um latossolo vermelho, distroférrico, e ele tem sua origem da sua rocha mãe ser a rocha basalto. Esse aqui é um ótimo solo para a agricultura, para a realização manejo, só que ele tem seus limites, que seriam a fertilização e a acidez. Só que isso pode ser corrigido com a adubação e com a calagem, né? Além disso, quando o solo ele é muito mecanizado, ele sofre por uma camada de compactação, que seria de 20 a 30 centímetros nesse solo. Isso podendo dificultar o enraizamento da planta e também a drenagem da água, né? Além de ele ter sua baixa fertilidade e alta acidez, ele também possui a sua baixa CTC, que ela pode ser melhorada com um manejo adequado e com alto teor de matéria orgânica. E você realizando um plantio direto, você consegue elevar esse teor de matéria orgânica. E com rotação de cultura também, por conta da palhada que vai ficar superficial da área, você consegue aumentar esse teor e ajudando na CTC, né? Ajudando a aumentar a sua CTC. Bom, agora eu vou falar sobre a diferença dos dois horizontes, que aqui seria o horizonte A e aqui o horizonte B. Depois da gente ter passado por todos aqueles testes, a gente pôde verificar que no horizonte A ele não possui tanta capacidade de segurar a umidade, a água. Isso seria ruim para a planta. E também ele não tem tanto nutriente igual ao horizonte B. Então o que a gente entendeu foi que no horizonte B ele segura um alto teor de umidade, que isso é bom para a planta, aguenta segurar a água. E também ele possui mais nutrientes, que isso é ótimo para a planta, para ela se desenvolver. Boa tarde a todos, me chamo Guilherme e a minha parte sobre o trabalho é sobre os fatores do intemperismo. Eu vou começar falando sobre a hidrólise, que a hidrólise ela pode ser dividida em três partes: a hidrólise total e a parcial. Daí dentro da parcial tem mais duas partes, seria a parcial monociatização e a biciatização. Começando pela hidrólise total, ela consiste na perda de toda a base, os elementos bases, mais a sílica, e também ajuda a manter o ferro e mais o alumínio no solo. Mantendo o alumínio no solo pode ser um fator desinteressante, já que o alumínio ele é tóxico, né, para as plantas. Bom, passando para a hidrólise parcial monociatização, ele vai ter total retirada de bases e parcial da sílica, e vai manter o ferro e o alumínio também. Um produto dessa hidrólise parcial monociatização seria a caulinita e mais alguns óxidos de ferro e alumínio. Passando agora para a hidrólise parcial biciatização,
também ela vai ter total retirada de bases e ela vai permanecer um pouco da sílica e também vai permanecer total ferro mais alumínio. Um produto dessa hidrólise seria os argilominerais 2:1, ou seja, 2 tetraedros de silício para um octaedro de alumínio. Outro fator do intemperismo seria a oxidação. A oxidação ocorre na liberação de ferro 2+, de certos minerais, para a liberação de óxido de ferro. Além de que essa oxidação ela dá essa cor avermelhada para o solo, ou também pode dar uma cor amarelada, dependendo do solo. E por último, um fator de intemperismo seria a hidratação. Esse fator de intemperismo, a hidratação no solo, é quando há a incorporação de água no solo. Essa incorporação de água resulta na expansão do volume do mesmo, além de que essa hidratação ocorre devido à fixação dos dipolos da água pelos minerais do solo. Bom, boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade aos nossos testes aqui, e esse teste em específico que eu vou fazer, ele é para determinar a estrutura do nosso solo. Esse solo aqui tem a característica de ter uma estrutura que vai de blocos subangulares até granulares. Para ser realizado esse teste, a gente simplesmente pega um torrão do solo e espedaça ele na mão. A gente vai fazendo como se fosse uma peneira assim na mão. E aqui já dá para ver mais ou menos. Vocês podem ver que essas partes aqui menores são os blocos granulares, somente os granulares. E esses um pouco maiores aqui são os blocos subangulares. Ó, aqui dá para ver um pouco melhor. Esses maiores aqui os subangulares, e aqui onde tem bem pequeno são os granulares. Por exemplo, esse aqui, ó. Acho que é isso, né? Bom, agora eu vou continuar com os testes. Esse aqui vai ser o teste de consistência, só com ele molhado. Ele vai estar... A gente põe uma pequena quantidade de água nele e ele está úmido, esse torrão. E agora eu vou pôr uma leve força nele com o indicador com o polegar. E a gente pode ver que ele se quebrou facilmente. E fica uma quantidade ainda grudada no dedo. Esse aqui seria o friável, então. Bom, dando continuidade nos testes de consistência, a gente fez um cilindro aqui, põe um pouco de água e modelamos eles. E agora eu vou pôr uma leve força entre o indicador e o polegar e vamos ver em qual ele se encaixa. Como vocês podem ver, eu botei uma leve força, ele se quebrou e ele se encaixa no ligeiramente plástico, então. Bom, dando início nos testes novamente. Esse aqui vai ser o teste de pegajosidade. E a gente pegou uma pequena parte do torrão que estava ali e molhamos. A gente vai ver em qual que ele se encaixa agora. Como vocês podem ver, ele se quebra facilmente, mas ele ainda fica no dedo indicador. Então ele vai ser ligeiramente pegajoso.